Voltamos com o nosso ponto de vista desta terça-feira, 6 de dezembro, e hoje o nosso assunto é abandono e bem-estar animal. Para as pessoas que gostam dos seus bichinhos de estimação, são tutores de animais, sabem a preocupação que devemos ter com esses pequenos seres. E eu estou recebendo Raquel Migliorini, diretora executiva da Fundema, e Ana Rita Hermes, presidente da Frada. No último bloco a gente falava sobre o abandono de animais, e que existe punição para o assunto. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, Raquel, como funciona essa punição e como as pessoas que veem eventualmente um animal ser abandonado, como elas podem denunciar. Tanto o abandono quanto os maus tratos são crimes previstos por lei, como a Ana falou, lei federal, lei ambiental, e é uma punição de 6 meses a 2 anos de prisão ou pagamento de multa, né? Então, essas pessoas vistas no ato do abandono, e aí eu peço para a população ajudar nisso, porque tem gente que leva o animal longe até com o carro e abre a porta do carro e abandona. Então, anotar a placa e denunciar já é uma forma de ajudar, né? Ou por telefone, os maus tratos também, o telefone da Fundema. Pode ser usado, né, fazer boletim de ocorrência. Então, tem muita gente que não denuncia porque tem medo de represália e pode ser anônima a denúncia, não precisa... Não, e a denúncia pode ser feita via Fundema? Pode ser, no 3433-2230. Então, se eu ver alguém abandonando lá um bichinho, seja qualquer tipo de cachorro, gato, enfim, posso ligar na Fundema, fazer uma denúncia anônima. E quais são os... Pode fazer um boletim de ocorrência também, porque é crime. E a pessoa... E no caso de eu ver um carro, por exemplo, abandonando um animal, minha primeira providência é anotar essa placa desse carro? Anotar a placa, exatamente. Exatamente. As características do carro. Hoje em dia, todo celular tem câmera. Tira uma foto, né? Certo. Sempre que você presenciar ou souber de maus tratos, quanto mais provas você puder ter, juntar um testemunho de um vizinho, uma foto que você bate, um filme, junta tudo isso, salva o filme num DVD, queima o filme num DVD, faz tudo em 2 vias, leva uma para a polícia, né? É obrigação da polícia investigar isso, encaminhar depois para o Ministério Público. Você falou uma coisa muito interessante, Ana, que não é só o abandono nesse caso, são os maus tratos também aos animais, que tem muitos tutores que acabam tendo seus animais, mantendo seus animais em casa, mas acabam tratando esses animaizinhos. E isso também cabe denúncia e cabe punição. Sim, né? Também crime previsto em lei. E aí é interessante porque as pessoas pensam, mas eu não estou maltratando, eu nem bato, não espanco o animal, não é? Mas uma corrente curta, não permitir que esse animal tenha uma condição de exercício, alimentação adequada, água fresca, uma cobertura adequada. Então, toda forma, na dúvida, sempre tem veterinários que podem ajudar. Veterinários são pessoas vocacionadas para tirar esse tipo de dúvida. O que eu posso fazer? Qual é a metragem da corrente? Né? Às vezes não precisa deixar o animal amarrado, ou se deixa num período, solta num outro. Então, todo esse cuidado, é só você pensar como é que ele ficaria de uma forma natural. Né? Se eu deixar esse animal livre, tenta mantê-lo o mais próximo disso. Ele tem direito a esse tipo de saúde toda, né? A saúde do animal tem que ser um todo, tem que ser um bem-estar pensado de uma forma global e não só eu dei comida, dei água e pronto. Inclusive a questão de mantê-lo em corrente, se possível evitar isso, porque a pergunta que eu faço, né? Se você estivesse naquele lugar, como você se sentiria? Porque às vezes a gente recebe alguma denúncia do tipo, a vizinha tem um Rottweiler que está amarrado no fundo do quintal com meio metro de corrente. Puxa, um Rottweiler é um cachorro ele é um cachorro que precisa de exercício, ele é um cachorro forte, ele precisa correr, ele precisa caminhar. Imagina ficar 4, 5, 6 meses amarrado em meio metro de corrente. Aí quando o animal eventualmente consegue se soltar e é agressivo, a culpa é do animal. Não, a culpa é da pessoa que não soube manter aquele animal nas condições que a raça dele, que o tamanho, que o porte dele exigem. Certo?
Então, como nem você falou antes, a pessoa se encanta por um filhote. Ok, quem não se encanta por um filhote? Todos nós nos encantamos, mas ele tem que saber que esse filhote vai crescer. Aonde eu moro, o ambiente em que eu estou, eu vou poder ter um animal grande como o Rottweiler ou qualquer outro vira-lata desse porte? Eu vou poder ter isso? Né? Então, você não mantendo, não dando a esse animal é o mínimo que ele precisa para que ele viva, né? Que ele tenha um bem-estar adequado, é maus tratos. É a responsabilidade consciente, com certeza, né? com certeza. Se ter um bichinho. Eu acho que deve ter muita gente em casa nessa hora se perguntando. A gente vê tantos crimes que acontecem, assassinatos, roubos. A lei no nosso país é tão lenta. Vocês acreditam numa real solução para o abandono dos animais, já que a gente vê tanto crime com seres humanos que acabam não tendo punição nenhuma? Eu acredito muito na educação. E nós também, a Frada também acredita muito nisso. Eu acho que um programa que nem o seu, por exemplo, que está passando informações que talvez muitas pessoas não soubessem, eu acho que isso é importante. Campanhas junto com estudantes, campanhas da mídia, né? Então, educação, educação, educação. É a forma que a gente tem para modificar. Porém, eu acho que em casos graves, o nosso setor judiciário, quando não pune exemplarmente, ele está fazendo um desserviço, porque a impunidade é o que gera a liberdade para as pessoas continuarem a cometer atos, muitas vezes, terríveis contra animais. Então, há crimes e crimes, né? Então, em casos onde o animal é morto, onde o animal é torturado, porque isso existe muito, eu acredito que o Poder Judiciário deveria agir com mais força para coibir futuros casos do mesmo tipo. Porque acaba sendo uma coisa, porque você não vê punição, a pessoa acaba não tendo a punição que prega a lei. Mas com relação a multas, por sorte até não precisa chegar necessariamente no caso de prisão, mas multas são aplicadas que constantemente. Que é a parte do bolso, do corpo que mais dói, né? Verdade, e as pessoas são, nesse sentido, punidas, sim. A fiscalização é bem severa nesse ponto. Agora eu quero falar um pouquinho do bem-estar dos nossos animais. Está em discussão na Câmara de Vereadores um projeto de lei para o Centro de Bem-Estar Animal. O projeto já passou por uma comissão, faltam passar por mais duas, e como a Câmara de Vereadores entra em recesso, agora no próximo dia 15 de dezembro, foi anunciado pela imprensa nesta semana que o projeto deve ir para a votação somente no próximo ano. Eu gostaria de saber de vocês, como as entidades cuidadoras de animais veem essa questão do Centro de Bem-Estar Animal em Joinville, o que ele representa para a nossa sociedade? Eu acho assim, a cidade de Joinville, o poder público de Joinville tem uma dívida eterna com os animais, porque até hoje nós não temos nada que os proteja. É verdade. Certo? Agora que a Fundema está começando a atuar nessa área, mas antes disso não existia nada. Então, a criação do Centro de Bem-Estar Animal, ou Unidade de Bem-Estar Animal, como ela está sendo chamada, a UBEA, é um local que, diferentemente do que muita gente está pensando, não é um local para abandonar e largar animais. Ele é um local para tratar animais que, por exemplo, tenham sido atropelados, foram tirados desses maus tratos graves que nós estamos falando, ou estão com alguma doença que precisam de tratamento, eles vão lá, vão ser tratados, castrados, porque esse é um assunto muito interessante, podemos até agendar um programa para o ano que vem, castrados, microchipados, e aí voltam então para suas famílias. O projeto também está em discussão, né? A questão do chip, né? Sim, ele faz parte parte do projeto do Centro de Bem-Estar Animal. E para a gente até deixar bem claro que o Centro de Bem-Estar Animal, hoje nós temos o Abrigo Animal em Joinville. O Abrigo Animal é uma ONG, onde existe um convênio com a prefeitura, eles recebem então ajuda para alimentação, para medicamentos, né? Mas é um local diferente do Centro de Bem-Estar Animal, porque ele foi concebido, até em conversa com a Frada e outras entidades, como um local de passagem. O animal chega ali, ele é tratado, né, como a Ana explicou, vermifugado, vacinado, mas ele volta para o seu local de origem.
E a pergunta normalmente é assim, mas e se o local de origem foi a rua? Ele volta para a rua ou ele é encaminhado para adoção. Mas o que a gente não pode fazer é um campo de concentração de animais. O objetivo não é esse. Então, quando eu falei que eu acredito na educação, porque com campanhas de castração e educação, o número de animais abandonados tende a diminuir, né? E a ideia é chegar nesse ponto. Então, o Centro de Bem-Estar Animal vai trabalhar com essa dinâmica de tratamento dos animais. E os animais só chegarão lá, esse daqui animal está sofrendo maus tratos, só com boletim de ocorrência. Se você chegar lá e abandonar um animal na frente, você está sendo responsabilizado por crime ambiental. Então, isso tem que ficar bem claro. Nós não vamos recolher animais das ruas, porque isso também não é uma dinâmica. Imagine se você pega todos os animais que tem na rua, você vai fazer ali um campo de concentração que o animal também não vai ter qualidade. E aí, Raquel, eu acho também que é importante que os telespectadores que estão assistindo o programa entendam que enquanto Joinville não tem ainda nada que proteja os animais, cada cidadão, você que está nos ouvindo agora, faça alguma coisa pelo animal abandonado que você está encontrando agora, ao invés de, não, eu vou levar para abrigo, eu vou telefonar, eu vou ligar para a TV. Eu acho que cada cidadão tem que fazer a sua parte. Se for um caso de emergência cirúrgica, alguma coisa, primeiro encaminhe o animal, depois vem pedir ajuda, porque as entidades de proteção, nós somos bombardeados, né, com pedidos de ajuda de todos os tipos. A pessoa diz, eu encontrei, largaram uma caixinha com 3 gatos aqui na porta da minha casa, o que eu faço? Cuida e coloca em adoção. Sim. Agora, porque na maioria das entidades, somos todos protetores voluntários, todos trabalhamos, todos temos família. E acaba não tendo uma estrutura, né, para atender tanto o abandono, tanto animal. Não temos. A gente está chegando no nosso finalzinho, mas antes da gente terminar, eu gostaria que você passasse para os nossos tutores alguns cuidados também nesse período, porque tem muitos animais que não são abandonados, eles acabam fugindo. Sim. E nessa época de final de ano, os foguetes também tem que se ter um cuidado. Dica básica aí para o nosso tutor de cuidado com o seu animal. Se seu animal tem já naturalmente medo de trovão ou de foguete, fogão não, medo de trovão ou de foguete, quando você sabe que vai ter, né, na virada do ano, no Natal, prenda ele num quarto seguro onde ele não possa fugir. Né? Peça para o veterinário algum tranquilizantezinho também. E acho muito importante também que a pessoa use, faça as plaquinhas de identificação, porque nós temos o abandonado, que foi abandonado porque o tutor largou, mas nós temos o abandonado que fugiu num momento desse de pânico por causa de fogos e que depois não venha a ser encontrado, ele vai continuar abandonado, embora a família continue a procurar. E a plaquinha é super acessível para você adquirir também, você coloca o nome do bichinho, telefone de contato e o nome do proprietário também, que já fica muito fácil para você ter o seu animalzinho de volta. Agradeço, Raquel e Ana, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você. E nós vamos voltar a falar sobre castração no ano que vem, falamos que é um assunto que rende bastante coisa também. E eu agradeço a sua presença, o nosso ponto de vista fica por aqui. E olha só, na próxima semana o nosso assunto é o seu dinheiro, isso mesmo. Eu estarei recebendo Elias Nicolete Bart e Gilberto Raul, que na próxima quinta-feira, dia 8 de dezembro, estarão no espaço VIP do Shopping Cidade das Flores, lançando este livro aqui, ó. Tudo sobre o meu dinheiro. É isso o meu? Não, o nosso. E na próxima semana, então, na próxima terça-feira, eles estarão aqui falando tudo, dando dicas como cuidar do nosso rico dinheirinho. E se você já quiser conhecer antes do nosso programa, você pode passar no Shopping Cidade das Flores na próxima quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia e nós ficamos por aqui. Uma ótima semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau.